Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, pessoal da transmissão, sejam todos bem-vindos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Boa noite, Roosevelt, Eva, Mara, Jéssica, Elisângela, Iafe. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Amém? Glória a Deus. Mateus. Boa noite também, pastor André. Mateus 7, 7. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar comigo aqui na projeção. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Vamos dizer todos juntos? Porque aquele que pede, e o que busca, e ao que bate, amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento mais um minutinho. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Pai, que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça e que a Tua glória possa se revelar nesta noite, Pai. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede, Senhor, nesta noite que os ouvidos e os olhos espirituais se abram, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que a Tua bondade, a Tua verdade se revele aos corações, produzindo frutos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Amém. Eu estou feliz porque você está aqui nessa noite. Você da transmissão também dá glória a Deus aí também. Amém? Então, igreja, essa passagem ela fala sobre os níveis de oração, da profundidade e da perseverança na oração. Aqui, Jesus estava nos ensinando a orar. O próprio Jesus deixou um direcionamento na oração, que é o Pai Nosso, ensinando como devem ser direcionadas as nossas orações. Nós devemos falar com o Pai, engrandecer ao nome dEle e pedir que Ele cumpra a sua vontade nas nossas vidas. Amém? O Senhor, Ele sempre responde à oração. A oração, ela sempre tem resposta, mas nem sempre ela será atendida conforme você deseja. Deus vai atender conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Mas Ele quer que você verbalize. Assim como diz que a palavra tem força, a oração, ela tem poder. Então, é muito importante a oração. E aqui, Ele está dando um exemplo de níveis de profundidade de oração. Tem coisas que você pede e logo você recebe de Deus. Tem coisas que você precisa buscar, porque ela não está ao alcance dos seus olhos, você não sabe aonde encontrar. E tem coisas que você vai precisar bater. Então, para dar um exemplo mais ou menos simples aqui, eu vou pedir para o Marcos vir aqui me ajudar. Vem cá, Marcos. Marcos, você vai dizer assim para mim: dá esse suporte para mim. Eu vou te dar. Então, dei até choque no Marcos. Estamos eletrocutados hoje. Então, ele pediu e logo ele recebeu o suporte. Então, tem coisas que ele pede e prontamente recebe. Mas tem coisas que eu vou pedir para o Marcos ir buscar. Então, Marcos, vai lá buscar uma caneta para mim. Então, a caneta está um pouco longe. Ele vai ter que ir lá numa mesa, aonde está a caneta. E às vezes vai ter que procurar essa caneta. E aí ele vai trazer para mim. Vai demorar um pouquinho mais. E tem coisas que ele vai ser preciso ele bater. Aí eu vou falar para o Marcos. Eu não vou fazer isso com o Marcos. Mas aí eu pediria para o Marcos subir aquela escada ali na lateral. E lá bater naquela porta. E bater, até que aquela porta se abra. Obrigada, Marcos.
Mas não vou pedir para o Marcos fazer isso, né, Marcos? Mas a próxima vez que a câmera for te acompanhar, você vai. Aí você vai ficar batendo lá até abrir. Só que não tem ninguém lá, né, Marcos? Quem que vai abrir para o Marcos? Eu dei um exemplo aqui para vocês, mais ou menos entenderem sobre aquilo que a gente pede, sobre aquilo que a gente busca e sobre aquilo que a gente bate. Então, pedir. Tem coisas que a gente pede e prontamente são atendidas na nossa vida. Às vezes nós precisamos de um livramento imediato. Às vezes você tem que pagar aquela conta amanhã e você não sabe como vai quitar aquela conta. Você está passando por uma situação de perigo e naquela hora você clama o nome do Senhor e prontamente o Senhor te atende. Às vezes você fala, igual o pastor falou, né, no culto retrasado, que ele queria comer o bolo, né? E a irmã esqueceu o bolo no forno. E aí no outro dia ele chegou no trabalho dele, ele falou, você não vai acreditar o que eu ganhei hoje, um bolo. Ele pediu e já recebeu. Tem coisas que a gente pede e recebe prontamente. Um livramento, um agir de Deus rápido na nossa vida. E essa semana eu vi um testemunho muito forte, está até filmado, depois vou compartilhar com vocês o vídeo. Quando teve esse tornado lá no Paraná, em Rio Bonito, tem um casal muito humilde, e eles estavam na casa deles a hora que começou o tornado, e eles disseram assim, que de repente veio aquele tornado, eles começaram a ver se levantar da terra, né, encontro da terra, aquele vento que sobe e vai de encontro à nuvem com a terra, é uma coisa assustadora, e tudo começou a ficar escuro, e aí ele disse que ele foi tentar fechar a janela, e logo as coisas começaram a balançar, sacudir dentro da casa, e aí a esposa dele começou a gritar, e aí ela disse que prontamente, como estava tudo escuro, a primeira coisa que ela fez foi pegar a sua Bíblia, e quando ela pegou a Bíblia na mão, ela disse, Senhor, se nós somos fiéis contigo, Senhor, nos livra. E ela clamou o nome de Jesus, e diz que quando ela clamou o nome de Jesus, aquele tornado passou pela casa dela, e a casa dela permaneceu em pé, intacta, para a honra e glória do Senhor. Tudo em volta daquela casa foi varrido, até o pé de manga que tinha, não sobrou nenhuma casa, e a casa deles de madeira, simples, permaneceu em pé, não aconteceu nada com eles, nem um arranhão. E eles disseram, as pessoas acharam no outro dia, as pessoas procurando as outras, todo mundo enlouquecido, desesperado, achavam que nós estávamos mortos dentro da casa. Passou a noite, nós dormimos com tranquilidade e acordamos, depois que eles se deram conta do desastre que tinha acontecido. Mas naquele momento eles clamaram o sangue de Jesus, ela clamou o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a tempestade veio contra duas casas, uma que estava na rocha e outra que estava na areia. A casa que está firmada na rocha, ela permanece em pé diante da adversidade. E esse testemunho é tão bonito, porque o repórter está lá no meio dos escombros e a casa deles intacta. E esse testemunho tem alcançado muitas pessoas. Não significa que as outras pessoas não tenham a Deus, não significa que quem perdeu a sua casa não mereça o livramento, não. Mas isso mostra o poder da fé e de clamar o nome de Jesus na hora da tempestade, na hora do desespero, quando você tem ali a palavra de Deus, porque aquela Bíblia estava ali, a palavra estava dentro daquela casa. Por isso é importante você estar na casa de Deus, você orar, você se alicerçar na palavra, porque se a sua casa ela se desfizer, a sua fé está alicerçada em Deus, que pode te restituir. Aleluia! Então muitas coisas que nós pedimos naquele momento, a primeira coisa que eles fizeram foi clamar o nome de Jesus. E é lindo ver o milagre, tanto na vida daquele casal, quanto naquela casa, onde nada se perdeu. Então tem coisas que você pede e logo você recebe. Segundo Crônicas 11:24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebereis. Amém? Mateus 11:24 diz, Mateus 11:24, eu falei errado, desculpa Carol, Marcos 11:24,
Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Então aqui fala do poder de você pedir em oração com fé, crendo que você vai receber, em nome de Jesus. Então é muito importante. Lá no livro de 2 Crônicas 14, 9, fala que o rei Asa, ele foi enfrentar um exército de etíopes, e o líder desse exército, o rei, era Zerá. E Zerá tinha 1 milhão de soldados, e de carros e de cavalos. 1 milhão. E Asa vai para a guerra contra Zerá, e Asa tinha 580 mil soldados contra um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Agora você imagina a cena, está vindo lá 1 milhão de soldados, 300 carros de ferro, do outro lado Asa com 580 mil soldados. Como que Asa pode enfrentar um exército de 1 milhão de soldados? É desproporcional. Mas a palavra de Deus em 2 Crônicas 14, 9, no campo de batalha, e isso é tão lindo, ali no campo de batalha, Asa, ele faz uma oração diante daquele exército. Ele diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. Aleluia. Naquele momento de tensão, naquele momento terrível, difícil, naquele momento daquela guerra, daquela luta no campo de batalha, quando ele diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. E a palavra de Deus diz que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa, e os etíopes fugiram da batalha, fugiram diante do poder de Deus, quando ele disse: Senhor, em teu nome nós iremos contra esse exército. É no nome do Senhor. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa. Deus é poderoso para derrotar esse problema diante dos seus olhos. Deus é poderoso ali no campo de batalha da vida. Deus, ele vai se revelar a você, e ele vai colocar esse inimigo para correr na sua vida, porque quem é como o Senhor para ajudar os fracos contra os poderosos, os fracos contra as dívidas, os doentes contra as doenças? Quem é como o Senhor para nos trazer livramento? Não há. Ele é poderoso. Então, quando você orar, ore no nome de Jesus, clame no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus você fará as proezas que Cristo fez, e ainda maiores fará, se você crer. Amém? Creia no nome poderoso de Jesus. Esse nome é poderoso. Aleluia. Ali no campo de batalha, a história não conta como esses homens fugiram, mas eu assisti um episódio da série Reis que mostra essa parte. É muito lindo, e eu acredito que eles se basearam em fatos históricos para fazer essa cena do rei Asa orando no campo de batalha, e o exército fugiu, porque as aves do céu começaram a derrapar sobre eles, e eles fugiram amedrontados. A Bíblia não diz como foi que aquele exército fugiu apavorado diante de Deus, mas nós sabemos que eles pediram e que Deus
agiu, aleluia. Então quem é o Zerá na sua vida? Quem é o exército poderoso que se levantou contra a sua vida? Qual é a enfermidade? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que se levantou contra a sua vida? Você vai pedir. E ali, como aquela mulher pediu pela sua casa na hora do tornado, assim como Asa clamou a Deus na hora que estava no campo de batalha contra 1 milhão de soldados, clame o nome de Jesus, porque você terá resposta. Amém? Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisas poderosas o Senhor tem para derramar na nossa vida. Então tem coisas que nós pedimos e imediatamente nós recebemos, mas tem coisas que nós precisamos buscar. Tem coisas que não estão ao nosso alcance visual. Às vezes a gente precisa buscar: Senhor, a minha vida sentimental, com quem eu vou me casar? O Senhor tem um propósito na vida sentimental? Senhor, eu preciso escolher uma profissão, eu terminei, preciso prestar um vestibular, eu não sei. Senhor, eu não sei qual direção tomar na minha vida profissional, está difícil. E você precisa se valer de todos os recursos espirituais: a oração, o jejum, a busca na madrugada. Tem coisas que você precisa buscar, procurar com mais intensidade, porque não estão tão acessíveis aos seus olhos. Tem coisas que exigem tempo, porque não estão tão claras e tão visíveis para você. Tem coisas que vão exigir que você faça propósito com Deus, para que a resposta creia. E às vezes na busca que muitas vezes nós desanimamos. O nosso coração às vezes desanima, porque nos vimos cercados de barreiras que parecem intransponíveis. Mas saiba que os seus joelhos dobrados, eles tocam o céu. Deus te dará uma visão que te fará. Deus vai te dar uma visão para te reerguer a respeito desse problema que se levantou contra a sua vida. Deus vai te dar uma visão, uma saída. É de joelhos dobrados que a saída vai aparecer na sua vida. É de joelhos dobrados. E enquanto você espera, você não está esquecido. Você está sendo cuidado, escondido e protegido por Deus. Davi desejava conquistar uma fortaleza chamada Jebus, um lugar considerado intransponível. Mas havia um túnel que dava acesso a essa fortaleza chamada Jebus. Às vezes não existe saída aos olhos humanos, mas saiba que existe um túnel chamado oração, que é construído pela nossa fé, e nele fluem as águas do Espírito Santo, que dá acesso a qualquer fortaleza. Quando você decide crer, o Espírito Santo, ele traz força para a tua alma, e no ponto mais escuro da noite, você vai contemplar o amanhecer de Deus. As coisas serão claras na sua vida. Deus vai mostrar a saída. Você vai vencer essa tristeza, essa dor que tem tomado a sua alma. Você vai vencer em nome de Jesus. Há uma luta constante para você orar, porque você se depara com a impossibilidade, mas saiba que Deus carrega milagre. Então continue orando. Não desista, você verá as impossibilidades se dissolverem diante do poder de Deus. Jebus era intransponível. Jebus era uma fortaleza que não era possível conquistar, mas Davi foi pelo túnel. Davi conseguiu ir pelo túnel, um túnel ali onde ninguém vê. A oração ninguém vê, o homem não vê. É ali no seu secreto com Deus, mas Deus vê. O Deus diz: ora ao seu pai em secreto, e o pai que vem em secreto te honrará em público. Então Davi, ele conquista aquela fortaleza chamada Jebus, porque ele decidiu que lá seria a capital, lá seria Jerusalém.
Jerusalém. E quando você conquistar essa fortaleza, esse problema que se levantou na sua vida, que hoje tem tirado o seu sono, lá será a sua Jerusalém. Por isso que o inimigo muitas vezes tenta te desanimar, porque ali é sua Jerusalém. Continue buscando, porque você vai encontrar o seu milagre em nome de Jesus. E essa semana eu vi um testemunho que falava exatamente sobre isso: pedir, buscar e bater. E eu vi o testemunho de um rapaz chamado Samuel. E esse rapaz, ele precisou buscar de Deus uma direção. E ele descobriu que ele era apaixonado pelo direito. E ele queria trabalhar com o direito. Ele buscou uma orientação, uma direção. E ele disse: é isso que eu quero para a minha vida. E aí ele começou a fazer uma faculdade. Só que logo ele teve que trancar a faculdade, porque as condições financeiras não permitiram que ele continuasse estudando. E por falta de dinheiro, ele teve que trancar. Ele pediu, ele buscou, ele fez a faculdade. Só que agora ele se viu diante da impossibilidade. Ele não tinha recursos financeiros para continuar a sua faculdade. E aí que entra o bater. Tem coisas que vão exigir um esforço grande da sua parte, não só de oração, de jejum, de propósito, de busca, de entrega, mas de ousadia, de crer. A limitação financeira não parou aquele homem. E ele tomou uma decisão no seu coração. Ele disse: eu vou trabalhar no fórum. Eu vou conseguir. E eu vou entrar lá, nem que seja pela vassoura. E ali ele foi pedir emprego no fórum como faxineiro em Contagem, Minas Gerais. E ele pediu um emprego de faxineiro. Ali ele começou a bater. Diz que ele olhava os processos, ele olhava aquele ambiente, ele olhava os advogados trabalhando. Ele falava: é isso que eu quero, eu vou ser advogado, é isso, aqui é o meu ambiente, aqui é o meu lugar. E ele começou a limpar. Enquanto ele limpava, enquanto ele trabalhava ali dentro, ele dizia: aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, eu vou conseguir, Deus vai abrir a porta para mim. E um dia ele viu juízes, advogados e servidores conversando sobre uma causa jurídica. E de repente ali ele bateu. Ali a oportunidade se abriu para o Samuel. E quando ele viu juízes e magistrados conversando, ele disse: olha, eu acho isso. Ele deu a opinião jurídica dele. Quando ele deu a opinião, os juízes ficaram impressionados. Mas quem é esse rapaz? Mas como que ele sabe tanto? Eles ficaram impressionados. E o juiz se impressionou muito com a história dele, do Samuel. Depois você pode procurar lá no Instagram a história do Samuel. Esse juiz, ele se impressionou com a história dele, chamou outros magistrados e investigou a vida dele e descobriu que ele tinha trancado a faculdade por falta de recursos. Quando ele soube disso, ele disse: não, Samuel, eu me juntei com outros magistrados e nós vamos pagar a sua faculdade. E os magistrados pagaram a faculdade de Samuel. Samuel se formou e hoje Samuel é advogado, dá palestras. Hoje Samuel exerce a sua profissão. Sabe por quê? Porque ele pediu. Veio a faculdade. Ele buscou, ele estudou, ele se esforçou. Mas a limitação financeira era para deter Samuel. Só que Samuel não parou. Samuel
bateu. Samuel bateu. Quando ele entrou ali, mesmo com aquela vassoura, se dispôs a estar naquele lugar, se dispôs a orar para que a porta abrisse. Deus moveu estranhos, Deus moveu pessoas que não conheciam Samuel. Então não tem desculpa para as portas não se abrirem na sua vida, porque ainda que ninguém acredite em você, Deus acredita em você. Para as pessoas, Davi era só um pastor de ovelhas, mas Deus via nele um rei para Israel. Assim como Deus vê potencial em você, então se esforce, ore, busque, determine aquilo que você deseja para a sua vida, faça a sua parte e deixa o milagre com Deus. Porque você pode dizer: eu não consegui nada porque ninguém me ajudou, ninguém fez por mim. Ei, se você dobrar os seus joelhos, Deus levanta estranhos para abrir portas da sua vida. Samuel não tinha pessoas que poderiam financiar os seus estudos. A sua mãe era faxineira, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele cria, enquanto ele está limpando ali, ele está acreditando no que Deus pode fazer, até que a porta não se abriu, a porta se escancarou na vida dele. E para a glória de Jesus, hoje ele exerce a profissão que ele desejou. A palavra diz: pedi e receberei, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e para o que bate se abre. Se abre. Então você não precisa de quem te indique, você não precisa que alguém vá lá e coloque o nome no seu currículo. Você não precisa. Você só precisa de Deus. Quando você entender que você precisa de Deus, você vai parar de correr atrás das pessoas. Nós precisamos orar, buscar, sim, estudar, fazer nossa parte, mas nunca se esqueça que é só Deus que pode fazer o milagre. E a sua vida tem que ter propósito com Deus. Senhor, eu quero, e eu vou ter propósito contigo na tua casa, eu quero te servir na tua obra. Deus conhece o nosso coração, e nós precisamos ter propósito, aliança com Deus. De bater, às vezes insistir. E eu falo às vezes: fulano, como você conseguiu entrar em tal lugar? Deus me colocou aqui, Deus abriu essa porta, Deus fez isso. Como eu poderia? Vocês ouviram o testemunho da missionária Socorro? Ela foi para Israel sendo diarista, porque ela colocou no coração, porque ela trabalha para o Senhor, ela serve a Deus, e Deus honra aqueles que o honram. A gente esquece desse versículo. Ele diz: eu honro aos que me honram. A gente recebe a honra de Deus. Então você não precisa: ah, mas quem vai colocar meu currículo ali? Deus. Eu lembro de uma amiga que ela falou: cara, sabe como eu fui parar no tribunal? Ela falava assim: eu quero trabalhar lá. E foi assim que eu comecei a oração, para que eu fosse trabalhar lá. Um dia eu falei: já sei, é lá que eu vou trabalhar. E aí ela falou assim: olha, eu tinha condições, a minha mãe me sustentava. Eu falei: eu vou começar como voluntária. E ela falou: e eu bati gabinete por gabinete, mais de 20 gabinetes, um por um. Aceita uma voluntária? Não precisa. Aceita uma voluntária? Não precisa. Aceita uma voluntária? Não precisa. Ela falou: Karen, e eu orando, eu pedindo a Deus: Deus, abre essa porta para mim. No último gabinete que ela bateu, o desembargador se comoveu com o pedido dela. Ele falou: tá bom, vou deixar você trabalhar. E ela falou: aí eu ia, pedir ajuda para minha família, para eu abastecer meu carro, e ia como voluntária. E lá eu pude aprender. E quando eu me formei, meu emprego estava garantido lá. A porta se abriu para mim. Então ela começou como? Usando a fé. Às vezes você vai precisar ser voluntário. Às vezes você vai trabalhar sem ver o fruto, mas se você está fazendo diante de Deus, saiba que na hora certa a porta se abre.
na hora certa, Ele faz um milagre. Na hora certa, Deus entrega na tua mão. O milagre aparece. Tem coisas que a gente nem imagina onde está. Eu não sei, Senhor. Como eu vou lidar com meu filho, como eu vou lidar com a minha esposa, como eu vou lidar com esse problema, eu não sei. Eu não sei. Mas Deus, Ele sabe. E é quando você busca e pede algo para Deus, entrega algo para Deus, Ele responde. E bater são coisas mais profundas. É uma busca incessante. Quando Ele fala de porta, bater, fala de acesso. Porta dá acesso. Então, são coisas que a gente luta. Às vezes pela conversão de um familiar. Você está orando há muito tempo. Às vezes lutando contra uma doença, com um diagnóstico. Tem promessas que passam pelo teste do tempo. E tudo que você precisa fazer é manter viva a promessa. É não desistir. Você precisa bater. Eu não consigo me livrar desse sentimento por essa pessoa. Não consigo perdoar. Não consigo tirar essa pessoa da minha cabeça. Bate. 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 Eu lembro de uma irmã que falou assim: pastora, eu tive um relacionamento com uma pessoa, eu não consigo esquecer. Eu me sinto cativa desse relacionamento. Essa pessoa já fez a vida dela. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo. E ela começou a bater. Até que um dia teve um apelo aqui no altar. Ela veio no altar e ela disse que sentiu algo saindo de dentro dela. Ela começou a profetizar: Senhor, toda maldição, tudo que foi lançado sobre a minha vida, até que ela se viu livre daquele sentimento. Então tem coisas que a gente precisa bater. Senhor, eu não quero ter esse sentimento que me afasta de Ti. Então, às vezes a gente precisa discernir. Mas eu estou batendo. Mas será que eu estou batendo na porta certa? Será que eu estou na direção de Deus? Você já se perguntou isso? Porque às vezes a gente está batendo numa porta que não é para a gente. Ou a gente está batendo sem a direção de Deus, na força do nosso braço. E algumas coisas precisam ser ajustadas em nós, para que a porta se abra. Quando insistimos em algo que não vem de Deus para nós, é como se nós forçássemos portas. Então, nós não podemos atribuir a Deus a responsabilidade de terminar construções que Ele não começou na nossa vida. Eu sei que é difícil esperar, mas é importante você diferenciar persistência de teimosia. Quando vem de Deus, por mais que demore, assim como Elias, você vai orar. E ainda que o céu permaneça inerte, você está pedindo chuva e você não veja nenhum sinal, você vai continuar orando. E enquanto você está orando, o milagre está sendo gerado dentro de você. E ele orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que ele viu o sinal da pequena nuvem. Então, quando vem de Deus, por mais que demore, por mais que o céu permaneça inerte, a pequena nuvem virá, o sinal de chuva abundante virá sobre a sua vida. Aleluia. Mas quando não vem de Deus, você vive contemplando um ribeiro ilusório, uma fonte de esperança que se revela vazia na sua vida. É algo que você confia, mas que falha. Deus disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar nessa tristeza por causa de Saul? Eu tenho um novo plano para Israel. Pega o recipiente, enche de azeite, porque eu tenho um novo rei para Israel. Deus disse: chegou a hora de virar a página. A expectativa de Samuel era a mudança de Saul, mas o propósito de Deus era o levantar de Davi.
a resposta de Deus vai ser melhor do que você imagina. Para cada frustração, Deus tem um recomeço nascendo para você. Então você precisa confiar no propósito que Ele tem para a sua vida. Será que eu estou teimando em querer muito algo que Deus já sinalizou que não é para mim, que não vai me fazer bem? Os sinais, eles são claros, assim como quando vem chuva. Às vezes você recebe um alerta no celular: olha, vem uma tempestade. E as tempestades, elas são repentinas. Mas Deus, Ele alerta, o Espírito Santo, Ele nos alerta. E nós temos que buscar esse discernimento de manter viva a promessa. Então, se você está buscando e batendo, dizendo: Deus, será que isso é para mim? Será que isso é uma teimosia ou é uma persistência? Se for teimosia, você vai forçar a porta, vai ser um ribeiro ilusório, não vai saciar a sua sede. Você não vai encontrar a resposta. A esperança que se adia, ela adoece o coração. Por quê? Porque é uma esperança em uma expectativa errada. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O desejo cumprido é quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. E às vezes a sua prosperidade, aquilo que você pede para Deus, não vem na embalagem que você pediu, não é naquele lugar que você pediu. Mas saiba que se Ele não fizer como você pediu, saiba que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a sua vida. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós não podemos compreender os caminhos de Deus. Então, nós precisamos, enquanto nós estamos batendo, e aqui é o grande desafio, é o bater. Porque tem coisa que você pede e logo você recebe. Tem coisa que você busca e você encontra. Mas tem coisas que demoram. Senhor, eu estou há tempo pedindo uma porta no emprego. Senhor, eu estou há tempo lutando com esse familiar. Eu estou há tempo lutando para sair do lugar na vida profissional. Eu estou há tempo lutando por essa causa. Tem coisas que são demoradas. E aí nós precisamos buscar uma direção de Deus, um jejum, uma entrega. Faça para Deus aquilo que você nunca fez. Sai do raso espiritual. Começa a buscar mais, a se consagrar mais, a ouvir mais mensagens, a orar mais, a estar mais assíduo na casa de Deus. Comece a se envolver, comece a mergulhar, porque no raso você não está enxergando nada. Mas quando você mergulha, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer mergulho. Eu já fiz flutuação no Rio Sucuri, lá em Bonito. E gente, as riquezas que você encontra dentro da água, não dá para ver do lado de fora. As coisas lindas que você enxerga ali naquele rio tão cristalino e puro, não estão acessíveis do lado de fora. Por isso que a palavra de Deus fala que você vai clamar, buscar, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu irei adiante de ti, despedaçarei as portas de bronze, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros escondidos. Porta é acesso. Tem portas que Deus vai abrir na sua vida, mas tem portas que Ele vai quebrar. Ele começa dizendo que Ele vai quebrar. Que são as portas que Deus quebra? Pecados, mágoas, tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos dá acesso ao pecado. E as portas que Deus abre é a porta do que Ele quer revelar nas nossas vidas. Coisas profundas. Então, quando você mergulhar no rio, você vai ver coisas que quem está do lado de fora nunca vai ver. Então, se aprofunde com Deus, mergulhe em Deus, para que Ele revele as riquezas que Ele tem para você. E é difícil, às vezes você vê, não adianta, nessa área você vai ter que mergulhar. E é difícil, eu sei, mas tudo que você precisa fazer é manter viva a promessa, mesmo que tudo esteja contra você. A palavra fala em 2 Crônicas 22, da história do rei Acasias de Judá. O rei Acasias havia morrido, então quem tinha que suceder Acasias ao trono era o seu filho mais velho. Só que Atalia,
a sua mãe, que era filha de Acabe e Jezabel, disse: já que Acasias morreu, nenhum filho dele vai subir ao trono, quem vai ser rainha serei eu. E essa mulher é tão maldosa, tão maligna, filha de Acabe, que ela mandou exterminar todos os herdeiros do trono, filhos e netos, para que ela pudesse ser rainha. Tamanha era a maldade de Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E Jeozebeate, ela era irmã de Acasias. Não se sabe, acredita-se que ela seja meia irmã. Ela não era filha de Atalia. E Jeozebeate, ela vendo o seu sobrinho Joás, e esconde ele. Na minha Bíblia de estudo, diz que ela encontra Joás como se Joás estivesse já desfalecido. Mas não, ele não estava morto. E ela resgata. A Bíblia não fala como ela resgata. E ela rouba Joás, porque acredita-se que ele estivesse morto, porque senão a Atalia, ela ia até o fim do mundo para encontrar aquele menino. Então na minha Bíblia de estudo fala que ela acha que ele está desfalecido, mas ele não está. E Jeozebeate, ela resgata Joás, uma criança. Joás estava na lista. Ela manda desviver todos os herdeiros do trono, e Joás era um deles. Mas Jeozebeate, ela, tia do menino, esconde ele na casa de Deus. 2 Reis 11:2 diz que algumas traduções falam Jeozebeate e outras Jeozeba. Jeozeba, irmã de Acasias, tomou o Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia. Então aqui ela esconde o seu sobrinho, para que ele não fosse morto, porque a promessa de Deus é que era a descendência de Davi que ia permanecer no trono de Judá. E quando Atalia faz isso, é como se ela arrancasse a promessa: não, nenhum descendente de Davi vai subir mais ao trono, porque Atalia não era da linhagem de Davi. Então era como se a promessa deixasse de existir. Mas ela vai lá e resgata aquele menino, esconde aquele menino. E ela era tia que estava protegendo o menino da própria avó. Às vezes as pessoas mais usadas pelo inimigo são as pessoas que nós amamos. São pessoas que da nossa casa, para tentar matar a promessa dentro de nós. Para às vezes você pensar e desistir de buscar por essa pessoa. Joseba tirou Joás de perto de Atalia para preservar a vida dele. E às vezes vai ser preciso se afastar de algumas pessoas para preservar a sua vida. Então se afaste das pessoas que despertam o teu pior, e não cultive feridas feitas por pessoas que não te amam. Muitas vezes a melhor saída é silenciar, sair de cena e deixar que o tempo de Deus traga as respostas. Você não pode mudar as pessoas, mas você pode decidir se levantar e se retirar daquele ambiente. Se não for possível se afastar dessas pessoas, ore para que Deus venha blindar as suas emoções. Ore para que Deus comece a blindar. Comece a orar por aqueles que te ferem, porque existe uma cura que será liberada sobre a sua vida. Atalia era a avó de Joás, mas ela intentou destruí-lo para garantir a sua posição como rainha. Mas Deus levantou a tia Jeozeba para proteger Joás e escondê-lo até o tempo certo.
Assim como Deus vai te proteger se você se refugiar nele. Deus vai te esconder da perseguição, da afronta. Deus vai te guardar dessa ferida, muitas vezes feitas pelas pessoas do seu sangue, das pessoas que você mais ama. Deus vai te curar de todo sentimento de rejeição familiar, até que da fraqueza você descubra uma força que só existe em Deus. Quando Deus afasta Joás da sua avó, era para preservar a sua vida. E muitas vezes será necessário se afastar de pessoas e ambientes para preservar a sua saúde emocional, a sua vida espiritual com Deus. Deixar de usufruir de certos privilégios. Tem pessoas que são como a Thalia na nossa vida, querem destruir as promessas de Deus de dentro de nós. Mas saiba que Deus está cuidando de você. Joás não estava esquecido, Joás estava sendo preparado por Deus. Ele era apenas uma criança. E quando ele estava sendo guardado pela sua tia, ela estava preservando a promessa viva. Aleluia. O que Deus tem para você vai se cumprir. Ainda que perseguições se levantem, não abra mão da promessa. Mantenha a promessa viva. Deus vai te esconder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Joás, ele estava sendo protegido e preparado, porque ele era um bebê. Joseba era filha do rei, e glorifique a Deus pelas Josebas que são levantadas na sua vida. Aquelas pessoas que te chamam para o culto, aquelas pessoas que enviam a palavra para você, aquelas pessoas que oram por você, aquelas pessoas que trazem Deus para a sua vida. Glorifica a Deus se você tem uma Joseba na sua vida, porque ela está sendo usada por Deus, instrumento de Deus para manter viva a promessa. Quando aquele rapaz do começo do testemunho, ele ia desistir da faculdade de Direito, quem é que foi Joseba na vida dele? Estranhos. Um juiz que se levantou para manter viva a promessa dele conseguir estudar até o fim e se tornar um advogado. Então você é a Joseba da sua casa, que precisa manter viva a promessa para que os seus filhos não se percam, para que as promessas se cumpram na sua vida. Satanás é a Thalia que quer matar a promessa, mas você precisa manter ela viva, mantê-la viva. E às vezes vai ser preciso se esconder, se retirar. Joseba, ela era casada com um sumo sacerdote, uma raridade, porque as filhas, as princesas não se casavam com sacerdotes. E ela escondeu Joás por 6 anos. Agindo assim, ela preservou a linhagem de Judá, porque a descendência de Cristo viria da linhagem de Davi. Quando ela guarda Joás, ela estava guardando a linhagem de Davi, a linhagem do Messias. Quando você busca e ora pela sua casa, você está mantendo Jesus, a promessa viva na sua casa. Joseba, ela fez o que era certo aos olhos de Deus, mas o coração dela teve que lidar com 2 dores insuportáveis. A primeira, de ver a sua família ser dizimada, os seus irmãos e os seus sobrinhos. Ela conseguiu apenas guardar um. Ao mesmo tempo que ela tinha a alegria de ter conseguido salvar Joás, ela tinha tristeza de perder os demais. E muitas vezes nós vamos lidar com esse contraste enquanto nós estamos batendo. Nós vamos ter que lidar com a dor,
muitas vezes da ingratidão, da perseguição, de ser muitas vezes deixado de lado por pessoas que nós amamos. Nós vamos ter que lidar muitas vezes com dores no corpo, dores físicas, para estar orando. Muitas vezes nós vamos ter que lidar com o contraste de às vezes ser ofendido pela pessoa pela qual você mais ora. Ela lidava com isso, mas mesmo com o coração cheio de dor pelas perdas que ela viveu, não impediu Joseba de manter viva a promessa. Então não deixe que as decepções, as frustrações, as dificuldades te façam abrir mão da promessa. Prossiga mesmo tendo que lidar com a dor de abrir mão daquilo que você sonhou, para viver aquilo que Deus quer que você viva. Joseba não foi apenas uma mulher corajosa, mas uma mulher sábia. Porque sabe aonde ela escondeu Joás? No templo do Senhor. Porque a Thalia era serva de Baal, ela não ia no templo do Senhor. Então ela escondeu ele aonde jamais uma adoradora de Baal iria encontrar. Se refugie na casa do Pai, porque o inimigo não gosta da casa do Pai. Ele não gosta que você se refugie no Pai, por isso que ele luta para que você não ore, porque a sua oração é que limita a ação dele no meio da sua casa. A promessa habita na casa de Deus. Continue alimentando a promessa, mesmo que o inimigo esteja usando alguém de dentro da sua casa, mesmo que você tenha tido uma história triste, mesmo que você seja da linhagem de Jezabel. Insista, bata e guarde a promessa, aleluia. Porque Joseba, ela bateu, ela continuou cuidando de Joás, ela continuou cuidando dele. Enquanto Joás estava escondido, ele estava crescendo, ele estava sendo alimentado, ele estava ganhando força. Enquanto você está buscando, parece que nada está acontecendo, mas muitas vezes você é aquela árvore. A palavra de Deus que nós crescemos como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele demora para apontar o seu tronco, ele demora. Quando ele tem apenas 5 centímetros de altura, a raiz dele tem 1,5 metros de profundidade. E quando ela encontra uma rocha, ela não para de crescer, ela contorna a rocha. Assim você não vai parar de crescer diante dos obstáculos, você vai contornar a rocha. Então às vezes você pensa, eu tenho só 5 centímetros de altura, mas tenho 1,5 metros de profundidade. Porque o que Deus vai colocar na sua vida é grande demais. Ele começa crescendo para baixo, em busca, em intimidade com Deus. Enquanto ele estava ali, ele estava ganhando força, Joás estava crescendo. Parecia que tudo estava aparentemente parado, mas Deus estava esperando Joás completar exatamente 7 anos. E nós costumamos falar que 7 é o ano que as coisas se completam, é o fim de um ciclo. 7 dias, Deus descansa no 7º dia da perfeição. Quando Joás completa 7 anos, parece que tudo está parado, mas Deus dá uma estratégia para o sacerdote Jeoiada, para que eles pudessem colocar Joás como rei aos 7 anos. Você entende que nesses 6 anos, até ele completar 7 anos, Joás não estava esquecido, mas ele estava sendo preparado? Você acredita? Você concorda que Joás, ele estava sendo alimentado, ele estava crescendo? Você concorda? Mas você concorda que 7 anos é muito jovem
para ser um rei, você concorda? Porque as coisas que Deus nos entrega são muito maiores do que nós merecemos. As coisas que Deus derrama muitas vezes serão aparentemente maiores do que a nossa capacidade. Sabe por quê? Para que você não se glorie, para que você saiba que a glória é de Deus, para que você não perca a dependência. Joás é rei, mas ele é dependente, ele é uma criança. Então que a bênção não te faça ser independente, de virar as costas para aquele que te abriu a sala do trono, para aquele que te honrou. Então o que Deus derrama para Joás é muito grande comparado ao tamanho que ele tem. Mas é Deus que capacita, é Deus que entrega, é Deus que fortalece. Parece que está tudo em silêncio, mas Deus estava dando uma estratégia para Jeoiada, e ali ele estava reunindo guerreiros, ele estava reunindo homens e estratégias, soldados, para que ele pudesse proclamar Joás rei, para que Atalia pudesse ser definitivamente retirada do trono, e quem é de direito pudesse tomar posse. Assim, se o inimigo tem roubado a sua paz, a sua alegria, as suas noites de sono, saiba que Deus vai te restituir o que é seu direito. Você só precisa manter viva a promessa, manter viva a promessa, manter viva as suas orações pela sua casa, pela sua família. E ali, quando Joás completa 7 anos, então eles fazem uma festa, tocam trombetas, e Joás é proclamado rei de Israel. E graças à coragem de Jeozeba, Joás se tornou rei. Ele tinha Jeoiada como seu conselheiro, sacerdote, e ele reina por 40 anos. A vida dele poderia ter sido riscada, mas Deus levantou Jeozeba, assim como Deus levanta pessoas nas nossas vidas para manter viva a promessa. Você é Jeozeba da sua casa. Você precisa manter essa promessa viva dentro da sua casa, no meio da sua família. Mantenha viva. Meu pai estava assistindo o culto. Ele sabe que por muitos anos a minha mãe orou para que ele viesse à igreja com ela, a igreja que o Anderson é pastor, mas ele nunca aceitou o convite, ele nunca teve vontade de vir. Mas só que a minha mãe sempre foi uma pessoa que orou, que bateu. Ela sempre bateu. E você sabe que a sua oração é uma semente, porque depois que você se for, ela vai permanecer viva sobre os seus filhos e sobre a sua descendência. Assim como Deus tinha uma promessa para Davi, então Deus não deixou que se apagasse a lâmpada de Israel. Deus não permitiu que Joás fosse retirado do trono, ainda que um império se levantasse contra. O lugar não era de Atalia, era de Joás. E ele nunca aceitou o convite. Ele deixava ela na porta e não entrava, mas ela sempre orou. E eu falo que a minha mãe, ela plantou muitas tâmaras, porque a tâmara você demora 90 anos para comer um fruto. Quem plantou a tâmara não vai comer tâmara. Hoje, com a tecnologia, a modernidade, ela chega até 80 no máximo. Mas é em torno de 90 e poucos anos para você comer um frutinho. Então quem plantou pensou em quem vai ficar. Pensa na sua descendência. E que você viva o evangelho. Às vezes você não vai precisar pregar, só suas atitudes vão revelar Deus em você. Seus filhos vão saber: eu tinha uma mãe de oração como eu tinha. E ela sempre pediu, Deus a recolheu, hoje ela descansa no Senhor. Mas a promessa estava viva. E ela sempre zelou para a promessa se manter viva. E eu me lembro, igreja, que um dia eu estava na minha casa, recebi uma mensagem de uma dona de um salão de beleza, que falou assim: você é a pastora Karen? Eu quero te dar um presente. Eu quero te arrumar, te preparar para o culto. Eu falei: mas por quê? Ah, porque tem uma irmã do salão que está frequentando a igreja, e eu vi o quanto ela está sendo abençoada, o quanto Deus está agindo na vida dela, e eu quero abençoar a sua vida.
Então todos os dias, os cultos eram às quartas. Eu quero te arrumar para o culto. Eu não vou te cobrar nada. E eu falei, gente, mas por que isso? Mas eu nem te conheço, da onde que é isso? Eu não entendi nada. Eu falei, olha, geralmente quarta é difícil, porque eu trabalho, eu venho direto do meu trabalho, eu não tenho como ir no salão. Mas, coincidentemente, nessa quarta eu não vou trabalhar. E eu vou ao salão. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida por mulheres que eu não conhecia. E ali uma disse, eu vou fazer seu pé, eu vou fazer sua mão, vou fazer seu cabelo, vou fazer limpeza de pele, eu vou te arrumar. Eu ainda brinquei, falei, olha, não exagera na maquiagem, porque eu estou indo para o culto. Senão o povo vai assustar. Eu não vou para uma festa, eu só vou para o culto. Achava eu que não estava indo para uma festa, mas eu estava. E quando aquelas mulheres estavam me arrumando, eu estava escutando um louvor que fala do amor e do cuidado de Deus. E eu estava me sentindo uma princesa, como se a minha própria mãe estivesse me arrumando. Sabe aquele cuidado que só mãe tem pela filha, que quer vesti-la como uma bonequinha? Eu me sentia uma princesa, como se a minha mãe estivesse me vestindo. E eu escutava aquele louvor, eu chorava, eu falava, Deus, por que essas mulheres estão cuidando de mim assim? Por que essas mulheres estão me enfeitando? O que está acontecendo? E aquele louvor tocava e eu chorava. Quando de repente eu saí toda arrumada do salão. E aí quando eu abri a porta da igreja, que eu entrei, a primeira pessoa que estava sentada no banco da frente da igreja para me ouvir pregar era o meu pai. E quantos anos a minha mãe orou para que esse momento acontecesse. Quando eu entrei na igreja e vi o meu pai sentado no primeiro banco, pela primeira vez ele ia me ouvir pregar. Quando eu vi, eu não contive as lágrimas. Quando eu vi, eu não me contive. Eu falei, Senhor, era o Senhor que estava me arrumando para uma festa, porque a palavra de Deus só tem um único momento na Bíblia que diz que há uma festa no céu. É quando um pecador se arrepende. Existe uma festa no céu. Quando você vem para o culto, você está participando de uma festa celestial. Está acontecendo uma festa no céu agora por sua causa. Então quando eu vi ele ali sentado naquele banco, eu entendi. O Senhor quis me arrumar, porque eu ia viver a minha promessa. Eu não poderia ter ocasião melhor. Eu poderia pensar que desperdício, podia me arrumar num dia de evento. Mas para mim aquele dia ficou marcado para sempre, como o dia em que eu vivi e eu vi a minha promessa sentada no banco da igreja. Isso para Deus é festa. Então quando eu venho para o culto, eu me arrumo como se eu viesse para uma festa, porque para mim isso é uma festa melhor do que qualquer lugar. Eu me alegro de vir para a casa de Deus. E a minha mãe sempre tinha essa alegria. Ela sempre andava impecável, sempre feliz, sempre trazendo o perfume de Jesus, porque a casa de Deus para ela era uma festa. E hoje eu estou desfrutando dessa tâmara, porque uma Jeoseba manteve viva a promessa. E você é a Jeoseba da sua casa. Entenda que algumas coisas você vai pedir e logo você vai receber. Existem coisas que você vai precisar buscar, mas existem coisas que você vai precisar bater, que significa insistir, perseverar. Não é a força que parte aquela rocha, é a constância da água que tanto bate nela. É a constância. E que hoje você saia daqui, se coloque de pé, você que pode, com essa palavra gravada no seu coração: pedi e recebereis. Oh Deus, se revela a nós essa noite, Deus. Oh Deus, revela a tua vontade para a tua igreja nessa noite, Jesus. Quando eu oro, tu falas pra
revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas Ele se revela a você. Aleluia, diga eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. oh, aleluia, diga assim comigo. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, porque diga eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Diga eu tenho fogo cerrado em meu peito, diga que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Diga deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. E agora aqui, diante do altar de Deus, você está. E talvez o seu Joás, a sua promessa, ficou perdida no meio do caminho, ficou esquecida no templo, mas hoje Deus está te trazendo de volta, dizendo para você: o seu Joás, ele está vivo. O seu Joás está vivo, você só precisa alimentar a promessa. E talvez hoje nesse altar você vai ter que deixar de lado a atalia, a murmuração, a incredulidade, o pecado, a preguiça espiritual, a prostração, a omissão, e começar a se posicionar. Começa pelos olhos da fé, ver o seu Joás. Eu não sei se ele é um bebê, eu não sei se ele tem 1 aninho, eu não sei se ele tem 2, se ele tem 6 anos. Eu não sei se essa semana ele vai completar os 7 anos e você vai receber a sua promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas Deus te levantou nessa noite como Jeuseba, para que você mantenha viva a promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está dizendo: pedi, 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 buscai, buscai, e você encontrará a direção para a sua vida financeira, a direção para a sua vida sentimental, a direção para o seu ministério, a direção que você precisa. E batei, insista, persevere, se entregue sem reservas ao Senhor. Não pare, não se intimide diante das circunstâncias. Mantenha viva a promessa e declare de todo o coração: Senhor, eu não vou parar. Diga para Ele:
dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo, diga. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá, diga, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Peça pra ele, deixa, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E muitos digam, e muitos querem suas mãos. Nós queremos os seus pés. E muitos querem suas mãos. Nós queremos os seus pés. Nós queremos os seus pés. Oh, Jesus. Muitos querem tuas mãos. Nós queremos os teus pés. E muitos querem suas mãos. Nós queremos os seus pés. Nós queremos Oh os Deus, seus e deixa queimar, deixa queimar toda dor, deixa queimar o fogo pela presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus, incendeia os corações nessa noite pela tua presença, pela tua graça, pela tua glória. Oh Deus, e deixa queimar. Oh, deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, Senhor, a tua presença em nós.